Olá, muita paz a todos, que Jesus possa estar presente em nossos corações. Nós falaremos hoje sobre o homem de bem, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 17, Sede perfeitos. É o item 3, o homem de bem. Muitas questões às vezes surgem com relação ao que podemos fazer para melhorar, o que devemos fazer para seguir os ensinamentos de Jesus, dos espíritos superiores, qual seria o comportamento ideal para que pudéssemos estar no caminho correto, no caminho da verdade, conforme os ensinamentos de Jesus. E aqui nesse item do Evangelho, o homem de bem, eles nos trazem, os Espíritos nos trazem o roteiro daquilo que temos que fazer, nos esforçar para fazer, para praticar e para nos tornarmos o homem de bem, espíritos melhores, mais obedientes, mais disciplinados, seguindo as leis de Deus. Vamos ver aqui alguns pontos que o Evangelho nos traz. Olha, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento,
Uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem o pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Olha só que lindo esse roteiro. Ele traz aqui, nesse capítulo, sede perfeitos, porque Jesus afirmou que poderíamos ser igual a Ele um dia. Basta que tenhamos ali a boa vontade, o esforço, a dedicação, para seguirmos os seus passos, o seu caminho. Tanto é que Ele é o nosso modelo e guia. Ele é o modelo e guia da humanidade. Então, ele afirma que é possível um dia chegarmos à mesma condição, ou próximo a Ele. Temos que nos esforçar para isso. E aqui está um guia, não para nos desanimar, porque muitas vezes, quando lemos esses itens, esses quase 20 itens mais ou menos aqui que ele traz, e que ele diz no final que não são todos ainda, mas quando lemos, começamos a refletir sobre a nossa situação, o nosso ponto, onde estamos. E isso é necessário fazermos essa avaliação,
onde estamos enquadrados em todos esses itens aqui? Será que já começamos a entender? Será que, se tivermos melhor, já conseguimos praticar alguns deles? Já conseguimos olhar de uma forma diferente para o nosso próximo, para nós mesmos até, a nossa vida, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nosso apego material, né? Nosso trabalho em relação ao próximo, da caridade, do amor, do entendimento, da indulgência, do respeito à condição de cada um, do entendimento que cada um está num nível evolutivo e ainda tem dificuldades como nós temos. Tudo isso ele diz aqui nesses itens, né? Que é a prática da justiça de Deus, do amor, da caridade, do respeito, da fé em Deus, da prática ali da reforma íntima. E todos esses itens estão inseridos aqui. Se nós analisarmos a indulgência, do apego material, a respeito ao próximo, a aplicação do trabalho na caridade, do entendimento das leis de Deus. Todos esses itens são para que tenhamos um caminho claro em nossa mente, em nosso coração, com relação ao futuro, com relação ao nosso progresso espiritual, à nossa eternidade como espíritos, tudo isso. Vejam que em uma página e meia ele traz aqui um roteiro que será útil para nós durante várias encarnações. Claro que eles sabem que nós não conseguiremos praticar tudo isso numa encarnação só, né? Por isso que temos a lei da reencarnação, que aprendemos também dentro da doutrina, para que possamos gradativamente adquirir essas condições que eles estão aqui e levar ao mundo, né, a mudança da Terra para um patamar melhor, para um mundo de regeneração, de regeneração que está a caminho, mas também temos que passar por essa transformação. Individualmente, cada um de nós faremos parte dessa transformação aplicando esses itens em nós, principalmente, né, dando exemplo para aqueles que convivem conosco, para aqueles que nos observam, tanto encarnados como desencarnados, para que vejam que estamos nos esforçando para melhorar, para progredir. Então, esses itens do homem de bem são itens que devemos ler todos os dias, tê-los claros na nossa mente, antes de dar uma resposta mal educada, antes de termos um comportamento agressivo, antes de termos ali o instinto, né, agindo em nós ainda. Temos que ter esses freios, que sirva como freios das nossas impulsividades do dia a dia ainda, para que possamos refletir, analisar e dar ali a resposta diferente, termos um comportamento diferente daquele que teríamos sem essas mensagens e refletindo no nosso dia a dia. Então serve para isso, para frear ainda as nossas más tendências e, claro, nos impulsionar para as boas, para substituí-las por tendências melhores, por palavras melhores, por comportamentos melhores e, por consequência, por pensamentos melhores. O uso disso diariamente em nossa vida, tá certo?
Que Jesus possa nos abençoar, que essas lições do Evangelho estejam claras na nossa mente, bem nítidas, bem entendidas e bem praticadas na nossa vida. Que Jesus nos abençoe e fiquem todos em paz.